A cidade de Grasse, localizada na Côte d'Azur, possui 1/4 do seu território apenas de reservas naturais. Isso possibilitou a diversidade incrível de flores presentes lá. E isso fez com que a cidade se tornasse referência na indústria da perfumaria. E nós, claro, vamos para Grasse para tentar ser o mestre perfumista mais bem-sucedido. Então siga o coelho para aprender a jogar Grasse! Nesse vídeo aqui você vai aprender a jogar o Grasse, mas é importante lembrar que a versão que você está vendo nesse vídeo ainda é o protótipo do jogo. Então, provavelmente, a edição que você vai receber em casa vai ter sofrido algumas alterações. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e embaralhe as 10 peças de locais, sorteando 4 para os locais marcados de 1 a 4, deixando-os virados para baixo. E de acordo com o número de jogadores na partida, sorteie essa mesma quantidade nos locais em branco. Em um jogo para 2 jogadores, abra 2 novas peças, para 3 jogadores, 3 peças, e 4 jogadores, 4 peças. As demais peças retornem para a caixa do jogo. Posicione os marcadores de fábrica aleatoriamente nos 6 espaços das fábricas. Crie uma reserva de cartas ao lado do tabuleiro, com uma pilha para as cartas de vanguarda e moda com o lado roxo para cima. Uma pilha com as cartas de técnica viradas para baixo e uma terceira pilha com as cartas de contratos viradas para baixo. Abra 3 cartas da pilha de contratos e 3 cartas da pilha de técnicas. Então deixe próximos ao tabuleiro os frascos de perfumes. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um biombo, um peão, 4 meeples, 3 marcadores grandes, 8 marcadores pequenos e 2 moedas. Então, escolha um jogador para iniciar a partida e dê um marcador de jogador inicial para ele. Separe 4 conjuntos de um cubo azul, preto, branco e cinza. E entregue um conjunto desse para cada jogador. Se estiver jogando com menos de 4 jogadores, retorne os conjuntos de jogadores fora da partida para a caixa do jogo. Coloque todos os outros cubos dentro da bolsa que acompanha o jogo. Misture bem esses cubos dentro da bolsa e sorteie 3 para cada um dos 14 espaços na trilha de recursos. O único cubo que restar dentro da bolsa retorna para a caixa do jogo. Agora, começando pelo jogador inicial e seguindo em sentido horário, cada jogador posiciona seu marcador grande em um dos 14 espaços disponíveis acima da trilha de recursos. Eles fazem esse processo novamente, mas dessa vez iniciando pelo último jogador e seguindo em sentido anti-horário. E terminam com uma terceira rodada de posicionamento, novamente começando pelo jogador inicial e seguindo em sentido horário. Os espaços que ficaram sem marcador de jogador, posicione os marcadores da cor cinza. Os marcadores cinza que restarem voltam para a caixa do jogo. Posicione aleatoriamente os marcadores de premiação nos 4 espaços de premiações. Esse foi o setup do jogo. No Grasse, nós vamos posicionar os nossos trabalhadores nos diversos espaços de ação do tabuleiro para conseguir recursos e produzir perfumes, que eventualmente podemos vender. O jogo tem 4 rodadas e no início de cada rodada temos um pequeno preparo antes da fase de ação dos jogadores. Primeiro, revele o local que esteja no menor número entre os 4 locais não revelados no tabuleiro. Então vire uma nova carta de vanguarda para o seu lado de moda. E repare que o perfume de vanguarda sempre será o perfume da moda da rodada seguinte. Então entregue o marcador de jogador inicial para o jogador que estiver mais atrás na trilha de pontos de vitória. Se houver mais de um jogador empatado em último, o marcador vai para aquele que estava mais distante do jogador inicial da rodada anterior. Na primeira rodada, ignore essa parte, já que o jogador inicial foi sorteado no setup do jogo. Então entramos na etapa onde os jogadores podem realizar suas ações. O tabuleiro possui 5 espaços fixos, 4 abertos no início do jogo e mais 4 que vão aparecer ao longo do jogo, além dos 3 espaços das fábricas. Para realizar a ação de um espaço,
precisamos posicionar o nosso meeple no espaço e realizar a ação. A locação desse trabalhador é grátis se o espaço estiver vazio. Caso exista algum outro meeple no espaço, você ainda poderá posicionar o seu meeple ali, mas terá que pagar um custo em moedas. Esse custo é igual ao número de meeples que já estavam presentes no espaço. O trabalhador que você está posicionando na hora não conta para determinar esse valor. Por exemplo, aqui o jogador verde precisa pagar uma moeda para posicionar seu meeple nesse espaço. Até mesmo se um dos trabalhadores no espaço for seu, ele também conta para determinar esse valor. Em um exemplo como esse, se o jogador azul quiser posicionar o seu meeple, ele precisa pagar 2 moedas. Em um jogo para 2 jogadores, a regra é a mesma, mas você deve adicionar mais uma moeda no custo, a não ser em espaços vazios, que também são grátis. Caso um jogador não tenha moedas suficientes para realizar uma ação e não tenha um espaço vazio para ele alocar seu trabalhador de graça, ele deve descartar esse trabalhador e ganhar uma moeda do banco. Mas não se preocupe, esse trabalhador vai voltar para você na próxima rodada. No turno do jogador, ele sempre vai fazer o posicionamento de um de seus meeples e após realizar o efeito do espaço de ação, ele deve mover o seu peão na trilha de recursos. O peão pode se mover 1 ou 2 espaços nessa trilha. Espaços ocupados por outros peões não podem ser ocupados por um segundo peão, então eles não contam nesse movimento. Se esse jogador verde quisesse se mover 2 espaços, ele contaria 1, 2. Essa trilha é considerada circular, então, ao chegar no final dela, continue a contagem pelo início da trilha. Quando parar em um dos espaços, você pode pegar recursos de acordo com a cor do marcador naquele espaço. Se for um marcador cinza, você pega um recurso do espaço e coloca atrás de seu biombo. Se for um marcador da sua cor, você pode pegar até 2 cubos daquele espaço. Mas se for um marcador com a cor de um adversário, você poderá pegar um único recurso e ainda deve pagar uma moeda para aquele jogador. Se você não tiver moedas, ainda assim poderá ocupar o espaço, mas não pegará nenhum recurso. Sempre que um jogador gastar um recurso, ele deve retornar os cubos para a trilha de recursos, posicionando esse cubo em qualquer espaço da trilha, apenas respeitando o limite de 4 cubos por espaço. Em um efeito de troca de recursos, primeiro posicione o cubo que você vai entregar na trilha e depois pegue o cubo que desejar. Então os jogadores se alternam, sempre posicionando um meeple em um espaço de ação e depois movendo o seu peão na trilha de recursos. Então ele passa a vez para outro jogador que vai fazer essas ações na mesma sequência. Quando os jogadores tiverem feito isso com seus 4 meeples, a rodada termina. A rodada seguinte inicia pela fase de preparo e no final da 4ª rodada o jogo se encerra. Vamos conhecer agora então os espaços de ação e os seus efeitos. Começando pelas ações fixas do tabuleiro. No banco, o jogador recebe 2 moedas da reserva de moedas. Na prefeitura, o jogador pode trocar de posição 2 marcadores de qualquer cor que não estejam ocupados na trilha de recursos. O mestre perfumista permite que o jogador pegue 2 cartas entre as cartas de técnica e contrato em qualquer combinação. As cartas de contrato e técnicas sempre devem ficar visíveis aos outros jogadores à frente do biombo do jogador. Elas têm efeito permanente durante toda a partida. O jogador nunca pode pegar cartas de técnicas de perfumes da mesma cor. E também não pode pegar cartas de contratos de perfumes da mesma cor. Se ao fazer a ação do mestre perfumista, você não tiver opções válidas de compra de carta, por já possuir cartas dos perfumes disponíveis, você pode colocar todas as cartas disponíveis daquela pilha no fundo do baralho e abrir novas cartas. Faça isso até que você tenha opções válidas para comprar. No mercado, você pode realizar uma única transação entre 4 disponíveis. Você pode entregar 2 bases, que são os cubos azuis, pretos, cinzas e brancos, e pegar uma essência, que são os cubos amarelos, verdes, rosas, vermelhos e marrons. Ou então, pode entregar uma essência para pegar 2 bases. E você pode trocar uma base por outra.
E a quarta opção é comprar qualquer recurso por uma moeda. Lembre-se sempre de seguir as regras de coleta na trilha de recursos, respeitando o limite de 4 cubos por espaço e sempre colocando os cubos primeiro para depois tirá-los. Já voltamos aqui para falar da perfumaria. Antes, vamos falar das fábricas, onde você vai conseguir produzir os diferentes tipos de perfumes do jogo. Cada fábrica produz 2 tipos de perfumes que mudam de jogo para jogo de acordo com a posição dos marcadores. Existem 2 tipos de perfumes, os perfumes clássicos e o exótico. Os 5 clássicos são o herbal, na cor verde, o frutal, na cor amarela, o amadeirado, na cor marrom, o de especiarias, na cor vermelha, e o floral, na cor rosa. O perfume exótico é o de cor cinza, e ele possui uma composição diferente dos demais. Para produzir um perfume, posicione o seu meeple na fábrica que produz o perfume que deseja produzir e entregue 1 cubo de cada tipo das 4 bases, mais 1 cubo da essência correspondente ao perfume que quer produzir. Nesse exemplo, para produzir o perfume floral, eu entrego 1 de cada uma das 4 bases, mais o cubo rosa. Caso queira produzir o perfume exótico, posicione o seu meeple na fábrica com o marcador de perfume exótico e entregue os 4 tipos de bases, mais 2 essências diferentes. Então pegue o frasco do perfume produzido e coloque atrás do seu biombo. Se você tinha alguma carta de técnica daquele perfume, você não precisa pagar o recurso mostrado na carta. Se você produzir um perfume clássico, ganhe 2 pontos de vitória. Se possuir um contrato na cor do perfume, mais 1 ponto de vitória. Se ele for um perfume de vanguarda, que é o perfume mostrado na carta roxa, ganhe mais 1 ponto de vitória. Então você pode receber até 4 pontos de vitória em uma produção de perfume clássico. Caso seja um perfume exótico, ele sozinho te dá 3 pontos de vitória. E caso seja de vanguarda, mais 1 ponto, também podendo chegar a 4 pontos no total. Perfumes exóticos não possuem cartas de contrato. Coloque um de seus marcadores pequenos na trilha de produção referente àquele perfume. Sempre que produzir um perfume desse tipo, ande com seu marcador uma casa para cima. Se você chegar no topo de uma dessas trilhas, você continua podendo produzir perfumes daquele tipo e ganha seus pontos de vitória e possíveis bônus, mas não avança mais na trilha. Essa trilha pode te dar pontos de vitória no final da partida. Já vamos falar sobre esse bônus. Você só pode produzir um perfume por vez nessa ação, mesmo que tenha recursos necessários para produzir mais que isso. Se acabarem os frascos de perfume na reserva, você não poderá produzir mais daquele perfume. Agora que já sabemos como produzir perfumes, vamos conhecer a perfumaria, que é onde podemos vender os frascos de perfumes que estão atrás de nossos biombos. Nessa ação, pegue um único frasco de perfume e devolva para a reserva. Receba 2 moedas se for um perfume clássico ou 3 se for um perfume exótico. Então verifique se ele é um perfume da moda, que é a carta verde. Se for, receba 1 ponto de vitória pela venda. Então posicione seu marcador pequeno na trilha de vendas. E sempre que vender um perfume, mova seu marcador para frente. Assim como na trilha de produção, se seu marcador chegar no limite, você continua podendo vender perfumes, mas não avança mais seu marcador. Agora vamos conhecer os outros espaços de ação que podem entrar em jogo ou não. No Banco Real, receba 3 moedas da reserva. A enfloragem permite que o jogador pegue 1 cubo de essência de qualquer espaço da trilha de recursos. No Chateau, o jogador pode realizar uma ação de venda normal, mas recebe 1 moeda a mais de bônus. Na Grande Usina, você pode produzir um tipo qualquer de perfume pagando os recursos necessários para ele. E o Palácio permite que o jogador mova o meeple de nobre da reserva para um outro espaço de ação qualquer no tabuleiro e realizar a ação do espaço. O nobre ignora a presença de outros meeples no espaço e, portanto, você não precisará pagar o custo de alocação dele. Mas ele conta como um trabalhador normal para o custo de alocação de meeples posteriores. No final da rodada, retorne o nobre para a reserva. E então vamos conhecer agora os 5 últimos espaços de ação que eu movi para essa área do tabuleiro porque todos eles interagem com a trilha de recursos. A praça,
permite que você pegue o peão temporário que fica na reserva e mova para qualquer espaço vazio da trilha de recursos. E então, pegue um recurso qualquer daquele espaço. Ignore custos e bônus referentes à cor do marcador no espaço. Esse peão fica no espaço até que outro jogador use a ação novamente. Ele também bloqueia o acesso a esse espaço por outros peões. A viela permite que um jogador mova o seu peão até 3 espaços para trás. Então, por exemplo, se eu estivesse com o meu peão aqui, poderia mover 1, 2, 3. E você pode fazer a coleta daquele espaço considerando a cor do marcador que você parou. Nesse caso, eu teria que pagar uma moeda para o jogador amarelo para pegar um recurso desse espaço. No atalho, você pode trocar o conjunto de recursos de um espaço pelo conjunto de recursos de outro espaço. Por exemplo, tirar esses recursos daqui e trocar por esses recursos. Você poderia fazer isso até mesmo se um espaço tivesse sem recursos, trocando de lugar com ele. No beco, você pode escolher o peão de outro jogador e trocar de posição com o seu peão. Então fazer a coleta referente ao espaço que você parou, considerando a cor do marcador naquele espaço. E a grande feira permite que você mova o seu peão até 2 vezes e faça uma coleta naquele espaço. Esse jogador verde poderia se mover 1, 2 e coletar um recurso naquele espaço, considerando a cor do marcador. Ao final da 4ª rodada, os jogadores podem fazer uma única ação de produção se tiverem os recursos necessários para isso. Então, eles ganham os pontos de vitória da produção do perfume, além de qualquer eventual bônus de carta de vanguarda e contrato. Ou então, se eles tiverem algum perfume atrás do seu biombo, eles podem optar por uma ação de venda, ganhando também as moedas e também o ponto de vitória se aquele for um perfume de moda. Em ambos os casos, os jogadores podem mover os seus marcadores nas trilhas de produção ou venda. Então vamos agora para as premiações finais do jogo. Começando pelo espaço mais à esquerda, verifique qual marcador está naquele espaço. Nesse meu exemplo, temos o marcador de produtor especializado, que é o jogador que produziu mais unidades do mesmo perfume. Então vemos que o jogador azul e vermelho estão empatados no topo da trilha de produção de 2 perfumes. Então ambos estão em primeiro nesse critério. O jogador verde está em segundo e o jogador amarelo em terceiro. Se não houvesse empate, cada jogador receberia a pontuação de acordo com a sua posição. No caso do empate, temos que empurrar todas as peças empatadas uma casa para baixo, deslocando todas as outras peças. Então, nesse exemplo, o jogador azul e o vermelho vão receber 2 pontos, o jogador verde 1 ponto e o jogador amarelo nenhum ponto. Faça isso para cada outro critério de premiação. Além disso, cada 5 moedas vale 1 ponto de vitória. O jogador com mais pontos de vitória no final da partida é o vencedor. Em caso de empate, o jogador que tenha mais recursos atrás do seu biombo quebra o desempate e fica com a vitória. Então, essas aí foram as regras para você aprender a jogar o Grace. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.